Devemos entender que o poder do Espírito sobre nós é um produto. E a pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós, como a própria palavra diz, é uma pessoa. E nós vamos entender esses detalhes nesses vídeos. O poder do Espírito em alto nível, não subestime essa palavra, o poder do Espírito em alto nível. Não estou acrescentando nada. E creia, não estou exagerando nada, porque nós estamos realmente falando do poder em alto nível, poder para curar, para libertar os cativos, né? Poder para profetizar, fazer proezas, milagres, maravilhas, dentre outros que vamos ver nesses vídeos. Nós estamos no terceiro vídeo, né? Nós estamos com 4 porque o 2 e o 3 são sequência um do outro. E nesses vídeos nós estamos aprendendo junto sobre as particularidades do Espírito Santo e as particularidades do poder de Deus, do Espírito Santo morando dentro de nós e a particularidade do poder de Deus sobre nós, né? Nós iremos aprender a separar essas coisas. Nós iremos aprender a acessar essas coisas. Vamos aprender também, aprendemos no vídeo passado, que isso é mandado de Deus, isso é profecia, é desejo, é promessa e é cumprimento na vida daquele que crê e buscar, né? Vejamos aqui, estou com o meu rascunho, venho há uns mais de 3 meses estudando sobre esse assunto, né? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O poder do Espírito sobre você vai te auxiliar a fazer todas essas coisas, e ele é para mim, para você e para todo o que crê. Então, diferentemente de como muitos pensam, podemos ver que o poder de Deus, o poder do Espírito sobre nós, é uma coisa externa, que vem sobre nós. E o Espírito Santo morando dentro de nós é uma pessoa. Poder do Espírito, produto, ferramenta. Espírito Santo morando dentro ou em pessoa, morando dentro de você. E para você ser usado pelo poder do Espírito, por esse produto, por essa ferramenta, para você ser usado dessa ferramenta, é importante que você esteja em contato, em intimidade, em comunhão, em oração com o Espírito Santo, para que ele venha te orientar. Um profeta, por exemplo, ele pode abençoar e amaldiçoar. Se ele estiver com o Espírito Santo morando dentro dele, e ele estiver, entenda uma coisa, às vezes o Espírito Santo está morando dentro de você, mas você não está em comunhão, não está em oração e nem em intimidade. E o poder do Espírito, o produto, está sobre você. E aí você pode profetizar errado. Na hora do uso dos dons, pode fazer a coisa de uma forma que não agrada a Deus. E nós vemos isso nas passagens bíblicas, né? Mais para frente eu vou trazer uma passagem do profeta velho e o profeta novo. Também vou trazer uma passagem onde o profeta amaldiçoou as crianças. Ali, é claro que era o poder do Espírito sobre ele, mas era uma ação humana, uma ação dele, usando o poder que estava sobre ele. Amaldiçoou aquelas crianças, veio 2 ursas e matou todas aquelas crianças, né? Nessa situação, nós veremos mais para frente, não era o Espírito Santo mandando ele profetizar contra aquelas crianças que estavam dizendo a ele, olha o calvo, e ele era careca, se constrangeu. Mas era o poder de Deus, o poder do Espírito sobre ele, ele estava na autoridade, estava no poder e profetizou contra aquelas crianças. Nós veremos isso mais para frente. Produto. Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei sobre toda a carne. O produto, o poder do Espírito, para curar, para libertar, né? Poder de profetizar, como vemos em Isaías 61.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar todas as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, produto. O poder está sobre mim. O poder vem do alto, é um produto. Vamos entender também que o poder vem do alto. O produto vem do alto, a ferramenta vem do alto, vem sobre você. E o Espírito Santo está em você. Nós vamos aprender isso mais para frente. Isso é muito importante, muito interessante. O poder está sobre mim, o poder vem do alto, é um produto. A presença está sobre mim. A presença não vem do alto, ela está em nós. É uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Bacana, né? Fantástico. Como nós vimos lá atrás, lhe mostrarei um caminho mais que excelente. Nós vimos no vídeo anterior. O poder do Espírito, ou poder de Deus, é igual à unção do Espírito, que é igual à autoridade, que é igual à virtude. Lembre-se, poder do Espírito, produto. Repitamos, para que possamos memorizar. O poder do Espírito, ou poder de Deus, é igual à unção do Espírito, que é igual à autoridade, que é igual à virtude. Unção, poder, virtude, autoridade são sinônimos. Agora, pessoa, falamos de produto, agora de pessoa. Pessoa, presença, glória, Deus, Jesus, Espírito Santo morando dentro de nós, são a mesma coisa, ou seja, são pessoas. A palavra unção, virtude, poder e autoridade vem da palavra dunamis, que quer dizer dinamite, e isso fala de um produto que será derramado sobre o homem, e acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Uau! Você pode se tornar uma dinamite do Senhor. Tá exagerando, né, Emerson? Estamos não. A palavra unção, virtude, poder, autoridade, vem da palavra dunamis, que quer dizer dinamite, dinamitar. Ou seja, o poder de Deus, o poder do Espírito em alto nível. Né? Uau! Quando o Espírito Santo está em você, quando o Espírito Santo está em você, morando dentro de você, pessoa. João 14, vejamos. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Isso é promessa. Respondeu-lhe Jesus, João 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Como o Pai e o Filho falam morada em você, através do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, ama-o, o Espírito Santo faz morada em você. Imagina, você é templo do Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E eles querem que você tenha o poder do Espírito sobre você, para trazer as boas novas, para trazer as boas novas aos mansos, para ajudar os corações contritos, para libertar pessoas, para curar, para expulsar demônios, para libertar pessoas oprimidas, para profetizar, para levar a palavra, para sonhar, para interpretar sonhos, visões, profecias, palavras. Então nós vemos que quando você aceita Jesus, ama o Pai o ama, e o Pai e o Filho moram dentro de você, e o Espírito Santo faz morada dentro de você. Aqui já não é mais sobre em você, pessoa. A morada do Espírito Santo acontece quando você aceita Jesus, produto. O poder do Espírito Santo vai e volta quando você busca, quando você ora ou não, ou permanece em você quando você se mantém na busca. Vida de oração constante. Lá atrás nós vimos que o Espírito Santo em você, ele mora dentro de você. Já o poder do Espírito sobre você, ele vem e volta. Né? Como ele vem e volta? Às vezes você está orando, aí você recebe o poder do Espírito sobre você. Automaticamente, nesse momento, o Espírito Santo quer te orientar. E ele quer te dizer o que fazer com esse poder. Ele quer te dizer o porquê, que ele vem com uma função, ele vem com um propósito, para te usar em alguma área, para você profetizar,
ou expulsar demônios, ou curar alguém, ou falar da palavra com conhecimento guiado pelo Espírito Santo para ter um discernimento, para discernir um sonho, uma visão, uma palavra, algo que o Senhor está querendo te mostrar. E às vezes nós não percebemos isso. Às vezes uma pessoa recebe o poder do Espírito sobre ele, mas ele não está em contato, em comunhão com o Espírito Santo. E podemos dizer que ele está sendo usado, mas o Espírito Santo está distante dele. E nesse momento ele vai agir pelo próprio impulso, pelo próprio conhecimento. Buscando o auxílio do Espírito Santo, ele vai te orientar como fazer isso. Entendeu? Produto, o poder do Espírito Santo vai e volta quando você busca, quando você ora ou não. Ou permanece em você quando você se mantém na busca, vida de oração. Por que eu disse vai e volta, ora sim, ora não? Porque depende às vezes da sua oração, é claro, da sua oração, e às vezes Deus decide isso. Você tem orado, você é um homem que busca a Deus e Deus procura alguém para achar. E vem, desce o poder sobre você e fala na tua alma, lembrando uma coisa. Às vezes nós falamos, ouvi Deus falar no meu ouvido, às vezes eu, quando às vezes estava pregando, às vezes conversando com alguém, mas na verdade Deus, o Espírito Santo fala no nosso espírito, o Espírito fala com o Espírito. Aí o poder de Deus vem sobre nós e o Espírito Santo fala no nosso espírito, nos orientando o que fazer. Pessoa, o Espírito Santo em você te transforma. Produto, o Espírito Santo sobre você te capacita. Nós já estamos terminando esse vídeo e entendamos. Pessoa, o Espírito Santo em você vai te transformar, vai te orientar, vai te conduzir, vai te guiar, vai falar com o teu espírito e te dizer o que fazer. Produto, o Espírito Santo sobre você te capacita para algo. Ok? E o Espírito Santo falando com você vai te orientar como agir, como fazer, o que fazer com esse algo, com esse poder que Deus, que está sobre você. Eu sei que eu não tenho uma boa oratória, mas eu acredito e espero que esses vídeos estejam te ajudando. Eu peço que você deixe um comentário aí, né, sobre como está sendo os vídeos. Também, de repente, uma crítica, eu vou receber com carinho, né, desde que seja com amor, ou também uma sugestão, né, para nos incentivar e nós sabermos se estamos ajudando, tá bom? Aí embaixo, em cima, vai estar uma hashtag e principalmente uma playlist que vai levar para, quando você clicar nela, vai aparecer todo o estudo em um lugar só, uma playlist do YouTube. Provavelmente você vai estar vendo no YouTube, essa daqui, ou no Facebook ou em outro lugar. Mas a playlist vai estar ali na descrição. Eu sou Emerson Linhares, servo do Senhor Jesus Cristo, com muita dificuldade, mas com muita sede pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelo que Deus tem mandado, profetizado e pedido e orientado e proporcionado, que é o poder do Espírito sobre mim. E eu quero também esse poder sobre você. É por isso que eu estou compartilhando esse conhecimento e as experiências, ok? Que Deus vos abençoe. Não se lembre, para terminar isso aqui, dá uma olhadinha, clica aí no link da playlist para poder assistir os outros vídeos. E não se esqueça, toda vez que for assistir um vídeo meu ou outro que estão orando a palavra, leia em espírito de oração, para que o Espírito venha te dar interpretação e venha falar com teu espírito e peça, Espírito Santo, me ajuda a te entender. Amém? Jesus te ama, e eu também, me ama também. Ora por mim quando você for orar, porque eu tenho tantas dificuldades quanto a você, talvez ainda mais. Amém?